Olá! Hoje a gente vai mergulhar num debate bem interessante. O que acontece quando a gente tenta levar a psicanálise, uma teoria que nasceu ali no divã, para dentro da sala de aula? É um encontro que, olha, gera muita discussão e umas reflexões bem profundas. Pois é, a pergunta que não quer calar e que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Será que dá mesmo para pegar uma teoria pensada para o sofrimento de uma pessoa, para o um a um, e aplicar no espaço coletivo, social, como a escola? A resposta, adianto, não é um simples sim ou não. E para a gente ter uma ideia do porquê essa questão é tão importante, basta olhar para essa frase do próprio Freud. Que imagem, hein? Ele já enxergava a educação da época dele como totalmente despreparada para lidar com a realidade da mente infantil. E essa crítica, feita há mais de um século, é o que dá o pontapé inicial para tudo que a gente vai discutir aqui. Beleza. Mas antes de ver como a psicanálise entra na escola, a gente precisa dar um passo para trás e entender. Afinal, o que é a psicanálise? E, segundo o criador dela, não é uma coisa só, mas um conjunto de três. Freud batia muito nessa tecla. Essas três partes não se separam. Para ele, psicanálise não é só terapia, nem só investigação, nem só teoria. É tudo isso junto e misturado. É tipo um tripé, sabe? Se tirar uma perna, a coisa toda desaba. Guardem essa ideia de unidade, porque ela é fundamental para entender o debate que vem pela frente. Certo. Com isso em mente, vamos para a primeira grande resposta à nossa pergunta. Lá na França, a tentativa foi de transformar essa relação entre psicanálise e educação em uma disciplina acadêmica, com método, com rigor, enfim, uma ciência. Eles criaram até um nome oficial para isso. E só pelo nome a gente já sente o peso, né? Abordagem clínica, ciências da educação. As palavras já entregam essa vontade de criar algo sério, científico, de legitimar esse campo dentro da universidade. E o modelo francês é bem focado em estrutura. A ideia central deles é a tal da relação com o saber. Ou seja, como é que o inconsciente de um aluno, seus desejos, afetam a forma como ele aprende ou como ele resiste a aprender. E quem está nessa linha de frente são, na maioria, pesquisadores da área da educação. Eles usam a psicanálise como uma caixa de ferramentas para analisar o que acontece na escola e tentar criar uma ciência reconhecida. Agora, segura aí, porque a gente vai cruzar o Atlântico e aterrissar numa abordagem que é bem diferente. No Brasil, a conversa não é sobre construir uma ciência nova, mas sobre um compromisso, um envolvimento pessoal. A perspectiva brasileira é quase o oposto. Aqui, a gente vê psicanalistas clínicos, de consultório mesmo, que decidem entrar no campo da educação. A base teórica vem muito de Lacan e os conceitos-chave são o desejo, aquela força que nos move, e a castração, que de um jeito bem simples é sobre aceitar os limites da vida. O foco aqui não é criar um método científico, mas sim intervir, ler os problemas da escola como se fossem sintomas de algo maior na nossa sociedade. Certo. Agora que a gente já conheceu os dois lados, que tal colocar um do lado do outro? Fica bem mais fácil de enxergar o que está em jogo nessa história toda. O contraste fica gritante, né? De um lado, um pesquisador que usa a psicanálise como ferramenta. Do outro, um psicanalista que se implica, que vive a psicanálise dentro da educação. E a diferença mais crucial talvez esteja aí, na fonte de onde cada um tira sua autoridade, sua legitimidade. Para os franceses, ela vem do método científico. Para os brasileiros, vem da força da própria teoria de Freud e Lacan. E tudo isso joga a gente de volta para a pergunta inicial. Só que agora, agora a gente tem muito mais bagagem para pensar sobre ela. O que realmente quer dizer aplicar uma teoria tão complexa como a psicanálise? No fundo, a grande tensão é essa. Aplicar é simplesmente pegar umas técnicas e usar para um fim específico, como quem usa uma chave de fenda para apertar um parafuso? Ou é algo muito mais profundo? Um ato de se dedicar a uma causa, a um jeito de pensar? A visão francesa, muito bem defendida pela pensadora Nicole Mosconi, aposta na primeira opção. A analogia que eles usam é ótima. Assim como a geometria pura, quando aplicada a um objeto novo, vira a ótica, a psicanálise pura poderia virar uma nova ciência da educação ao ser aplicada na escola. É uma proposta bem elegante, bem amarradinha. Só que essa abordagem levanta uma questão que incomoda. Ao fatiar a teoria freudiana para criar uma técnica aplicável, será que a gente não corre o risco de perder justamente a essência da coisa? Aquela unidade das três dimensões que a gente viu lá no começo? E aqui que a perspectiva brasileira vira o jogo. Para essa turma, a aplicação mais genuína não é sobre usar uma ferramenta,
é sobre implicação pessoal. Significa o próprio psicanalista se comprometer, se colocar em jogo e defender a causa da psicanálise ali, no meio do furacão, que é o campo da educação. Então, no final das contas, é uma virada de chave, sabe? A proposta não é transformar a psicanálise num manual de instruções para professores. Pelo contrário, é usar o pensamento psicanalítico como um par de óculos, uma lente nova, para enxergar e entender os desafios da educação de um jeito diferente. E a gente termina com essa reflexão que vai muito além da psicanálise ou da educação. Quando a gente se aproxima de um campo de saber, de uma ideia poderosa, qual é o verdadeiro objetivo? É só extrair dali algumas ferramentas úteis para resolver problemas? Ou é permitir que aquele jeito de pensar nos transforme, mude a nossa própria maneira de ver o mundo? A pergunta fica no ar.